Hare Hare, está começando mais um episódio do podcast interno da NLG, o Hare Hare, que é aquele podcast onde a gente vai conversar sobre vários assuntos diferentes, tanto para os nossos colaboradores, mas dessa vez você aí do YouTube também está tendo esse privilégio de nos assistir e participar desse bate-papo conosco. E hoje, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Gustavo, o apresentador aí do Hare Hare e faço parte do setor de pessoas e culturas da empresa NLG. E hoje estamos aqui com dois convidados especiais para esse episódio, que é o Olacir e a Marta. Por favor, pessoal, se apresentem, fiquem à vontade. Olacir, a palavra é totalmente sua agora. Ah, legal. Então, eu sou aqui o diretor executivo da NLG, né? A gente tem. O assunto de hoje é muito bacana, porque falar de liderança é algo bem bacana. Então, fica com a gente aí que vai ser bem legal esse podcast. Perfeito. Marta, fica à vontade para se apresentar também. Eu trabalho aqui desde 2011, eu passei por diversos setores, né? E agora eu estou no cargo de coordenadora operacional aqui. Maravilha. E o Olacir dando aquele spoiler maravilhoso que hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre liderança, né? Como vocês podem ver, estamos à frente de dois líderes natos. E antes de mais nada, antes da gente começar, né, esse papo de se aprofundar sobre a liderança, os desafios e tudo mais, para vocês, o que que é ser líder, o que que um líder precisa ter? Vamos já entrar nessa pegada, assim. Pro Olacir, o que que é ser um líder? É, eu entendo, vou tentar passar aqui mais ou menos o que, para mim, né, desde criança, a gente tem um pouquinho dessa questão de olhar para as pessoas e entender, pô, aquele cara lidera, aquele cara tem um carisma. Então, a liderança, para mim, ela tem muito a ver com o outro, né? Olhar uma perspectiva do outro e seguir aquilo de alguma forma, né? Um líder de casa, por exemplo, o pai ou a mãe, né? A gente entende quem que lidera. Na minha casa, minha mãe é que lidera, minha mãe que, Uhum. que faz o racionamento de Sim. comida, né? Eu lembro muito bem eu perguntava, mãe, mas como que você consegue, né, administrar uma casa com crianças e tudo mais, e ainda ter o que que eu vou comer no almoço, o que que eu vou comer no jantar? Como que você faz isso? É a liderança nata, sabe? De como coordenar, de como organizar, de como colocar as peças ali, pô, vai buscar um pão vai comprar uma coisa outro, lava a louça aqui então, assim, isso é liderar dentro de casa. Legal. Então a gente acaba tendo também essas referências que depois sai dessa referência e vai para as referências do mundo, né. Então para mim liderança é ter uma referência para que você se torne um bom líder, né, dentro daquilo que você entende, de capacidade que você tem, essas coisas. Perfeito, maravilha. E para você, Marta, o que que é ser É, líder? então, para mim é voltado mais para a área operacional, né? A área que eu atuo, então é mais você direcionar as pessoas de acordo com os objetivos da empresa, né? Legal. Então é você saber enxergar o que de fato aquela pessoa ela tem ali de relevante no cargo dela, que ela vai poder utilizar para auxiliar, né? Para que você possa sempre tirar o melhor dela para que você chegue no objetivo daquela empresa. Então, assim, além de direcionar, você também tem que estar ali, junto com ela, né. Então, o feedback é sempre tão importante também, né. Sim, Você tem que maravilha. estar a todo instante acompanhando aquela pessoa na caminhada dela, né, Sim. para que ela sempre chegue aonde você espera que ela chegue e que ela possa dar o resultado que ela precisa. Maravilha. E interessante como vocês estavam falando sobre liderança, né, a Marta trouxe para um lado mais operacional, o Olacir trouxe para um lado mais família, e a gente consegue ver que em todo momento existe a ideia de delegar algo, né. O líder é aquela pessoa que, além, obviamente, de estar ali como uma referência, é ele quem vai acabar delegando, passando as instruções para alguém seguir o padrão que a gente quer, o caminho que a gente quer seguir, né. Só que dentro da liderança existem desafios, né. Eu particularmente já presenciei muitos líderes terem desafios gigantescos, né. Eu como líder também tenho lá os nossos desafios, a gente acaba passando por momentos que fala assim: "Como que eu vou fazer esse negócio andar? Como que eu vou fazer o pessoal trilhar para esse caminho?", né. E vendo a liderança de uma forma ampla, tá, pessoal, não vamos só focar apenas no lado empresarial. Você que está nos assistindo, às vezes é um empreendedor, às vezes pode ser um
pai de família, né, uma dona de casa, enfim. Eh, Quais são os maiores desafios de ser um líder, né, assim, pra vocês? O maior, vocês batem o olho e falam assim: "Cara, sem dúvida, é de longe o maior desafio quando a gente tem essa postura de líder". Qual seria esse maior desafio pra vocês? É, eu, assim, até divido, né, então, por exemplo, eu hoje eu vou tenho uma liderança daqui, né, da Uhum, empresa, né, na qual eu faço parte, né, como líder, né, diretor executivo aqui, que tenho abaixo de mim vários outros líderes, né, uhum. coordenadores, supervisores e líderes, é uma responsabilidade muito grande. Então o desafio de gerir, né, líderes é um desafio muito grande. Legal. Eu tenho um desafio grande que eu sou pastor de Uhum. uma igreja evangélica, né? Então, quando a gente tem um desafio com pessoas, né? Que você tem que levar alguma palavra de incentivo, de Conforto conforto, também. né? Como diz, levar uma palavra que constrange a pessoa, né? Que a Uhum. gente fala. Então, assim, dentro da igreja, eu sou um pai de família, né? Que sou Sim. provedor, um dos provedores da família. Então, você também tem uma responsabilidade familiar aí como pai, como marido, né? Como filho também, né? Então, a gente, que eu tenho pais idosos, né? Então, a gente também tem uma questão de estar junto com eles. Então, a liderança, para mim, os desafios são vários, né? Sim, Mas, igual você falou, qual é o maior desafio? Realmente é formação de líderes, né? legal. Então, desde 2022, né, que a gente vem Sim. formando, né? A Marta já é um pouco antes, né? Mas a formação de líderes, aqui na empresa, a gente formou líderes aqui dentro. Sim. Então, a formação de líderes, né, que tem o mesmo engajamento, que tem o mesmo, os mesmos objetivos, esse é um grande desafio e que tem sido prazeroso mesmo trabalhar nesse desafio, né? É, isso é interessante, né, porque, assim, quando a gente tá falando de liderança que vai gerir apenas pessoas, né, não dizendo que eu deixa eu tentar arrumar isso daqui, vamos arrumar isso daqui, né. Quando a gente tá falando sobre liderar pessoas para delegar uma função e tudo mais, torna-se, entre aspas, um pouco até mais maleável do que você formar um outro líder, É, né. Porque eu penso assim de forma, quando um líder acha que a cadeira dele não vai ser substituída por uma outra pessoa, ele talvez não é um bom líder. é, Porque o líder tem que pensar o seguinte: a minha cadeira, uma hora, vai ser substituída por uma outra pessoa exato. que eu vou acabar formando, né. E acho bem interessante esse ponto que você falou de falar que realmente gerar outros líderes É. também é um dos maiores desafios, né. E Marta, pra você desculpa, Não, você é só para complementar que, assim, a tendência, né, igual você falou, é das pessoas ficarem presas, né, àquela cadeira do líder, né, uhum, e esquecendo de que aquelas pessoas que você está liderando, elas podem sim estar no seu lugar e você está num lugar diferente, né. exato. Então, assim, a formação é um desafio, né, Hum, e a gestão, dessa liderança é um desafio. Mas é um desafio legal, porque sim. você coloca isso, eu falo muito porque eu sou muito de delegar e Uhum. deixar trabalhar, né, tanto aqui quanto na igreja, né. Então com isso eu vejo pessoas progredindo, né, Sim, sim. porque elas se mexem Exatamente, positivamente, né. Isso é legal. exatamente. E pra você, Marta, o maior desafio qual é? É lidar com os anseios, é lidar com as decepções, é lidar com o dia a dia dos colaboradores. Uhum. Então, é você manter ali uma calma, Uhum. né, no caminho, porque você ali é a figura principal ali no Sim. setor, né, então, você tem que ser o exemplo para eles. Uhum. Então você também precisa manter a constância naquilo que você está fazendo, Exato. certo? Então, assim, se você se desespera, a equipe se desespera. Se você toma uma decisão precipitada, a equipe ela vai tomar aquilo como exemplo. Então, assim, tudo tem que ser feito, no bom senso, tudo tem que ser feito no tempo certo. Você não pode se atrapalhar, né? Ou então você fica ansioso com aquela situação. Então, assim, são várias etapas que você precisa ali seguir e você precisa trazer todas essas pessoas que têm os vários temperamentos dela, têm os Sim. vários problemas dela, assim, e você precisa lidar ali, para você conseguir manter ali todo mundo junto e engajado naquele objetivo que você quer levar. Então, assim, a maior dificuldade hoje em dia, para mim, assim, na parte de você ser o seu líder, é você caminhar, fazer todo mundo caminhar
sempre no mesmo caminho. Sim, Entender aquela visão que você está tentando passar para eles. Então, por isso que é importante o feedback. Você exato, tem que estar passando exato. feedback para É, eles. tá, foi interessante que eu anotei alguns livros que eu acabo lendo com Legal. relação à liderança, e ela falou um negócio que o John Maxwell, no 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Legal. Esse livro, ele fala exatamente isso, ó. Um líder é aquele que conhece o caminho, anda pelo caminho e mostra o caminho. Sim, Tá, é bem legal sim. essa frase que Bate com o que bate ela com o que ela fala, né, exato. naturalmente, né. Sim, sim. E é interessante que, assim, a Marta pontuou um negócio sobre lidar com os anseios das pessoas, né. Aham, E trazendo pra liderança, quando você falou da sua mãe, eu me automaticamente, quando fala de mãe, de bate todo mundo, assim, né, aham. lembra da mãe, ou da figura paterna também, enfim. É muito curioso que um líder, ele realmente tem que ser um verdadeiro dançarino, né. Aham. Porque vamos imaginar uma mãe, eu sou o filho mais velho de mais outros 3, né. Minha mãe tem que lidar cada um com um temperamento diferente. Eu tendo ser aquele que, comparado aos meus irmãos, sou o mais calmo e ao mesmo tempo espoleta. Tem um que é extremamente pra cima, agitado, muito impulsivo. E esse domínio que um líder tem que ter, né, eu uso mãe como exemplo, mas vamos usar outros líderes no geral, né, numa empresa. Às vezes você tá lidando com um colaborador que ele vai ser, por natureza, uma pessoa muito melindrosa. Que por mais que tu fala: "Tá tudo bem", "Ai, não tá", ele fica assim: "Caramba, eu já expliquei que tá tudo bem, eu tô tentando ajudar a pessoa". Aí vai ter outro que sempre tem um problema acontecendo, que fala: "Não, não tem problema", e na cabeça a pessoa tem sempre um problema acontecendo, e tem aquele que você precisa sempre: "Levanta amigo, bora, reage, vamos, levanta", né. E tem aqueles que às vezes tem que falar: "Calma, segura o chão". Ter que lidar com pessoas no geral, acho que é um desafio gigantesco, né. É verdade. Você tá ali gerindo pessoas com caráteres diferentes, educações diferentes, né. Eu gosto muito de pontuar em todos os eventos que a Neologista acaba fazendo internamente, sobre a educação. Fala assim: "Cara, a educação, cada um tem uma diferente". Às vezes, pra mim, mastigar de boca fechada é uma coisa educada, para outro mastigar de boca aberta é tanto faz como tanto fez. Assim como falar muito alto para um é normal, porque a família daquela pessoa fala alto e é Uhum, grossa um com o outro. E o outro às vezes fala muito manso e tu fala: "Ei, reage", mas a família da pessoa fala daquela forma. uhum. E você como líder tem que saber lidar com tudo isso. E às vezes ter embates, né, acho que a maior treta do líder é esse, é quando tem um embate. Quando rola os embates Hum. entre os colaboradores, como que vocês, líderes, manuseiam isso? Rola, É, será é, que tem bastante experiência, não só é, pela empresa, mas por ser pastor, né? aham. Acontece bastante isso? É, os embates eles acontecem e são divergências, né, que às vezes são naturais, Sim, né, dentro de um ambiente, né, e aí sempre vem um falando, né, do seu jeito, por que que ele se sentiu de alguma forma ameaçado, ou constrangido por alguma situação, ou abusado, né, emocionalmente de alguma forma, e o outro, né, dando a sua resposta contra aquilo quando a gente chama separadamente. Então eu sou a favor de unir isso, né, de sim. trazer os 2, tipo, não é a cariação, né, policial, nada disso, mas é algo que as pessoas podem, né, conversar sobre Sim, aquilo, sim, mas com calma, né. sim. A gente tem um treinamento que eu faço e tem um momento que a gente chama de que você fala o que sente, né, Uhum. sem falar da pessoa. Então pode ser Sim. em grupo, por exemplo. Uhum. Tá em grupo aqui, a gente tem uma rusga, né, eu e o Gustavo temos uma rusga. E aí eu vou falar: "Olha, eu não gostei da situação que me fizeram", eu não preciso falar que foi o Gustavo. Sim. Mas na situação eu falo: "Ó, me fizeram, não me fez me sentir bem, né, foi algo que ele falou que não foi legal para mim, eu gostaria de externar isso aqui pra gente poder, né, de alguma forma ver". O Gustavo pode ou não querer dizer: "Ó, fui eu, eu não quis falar isso, eu não entendi Uhum. que você se machucaria por essas palavras, né, emocionalmente". Então, a gente troca essa mensagem mal falada, né, por isso que às vezes é maldita, né, Sim. porque você diz errado, diz de uma forma errada, diz de uma forma mal colocada, né, então às vezes fica essa rusga. Então a gente consegue consertar isso Sim. dessa forma, né, então eu procuro fazer isso, né. Legal. Quando tenho
essas tretas mesmo, né? Em casa também, porque eu tenho 2 filhas, né? Uma de 18, 17, a outra de 23. Elas têm. Esses dias elas queriam se pegar. Aí eu falo, pelo amor de Deus, né? Essa idade eu queria se pegar. Aí eu entro pra fazer, né? Fazer igual. Se a minha esposa tivesse 100%, né? Ela já sairia na mão, cara, já, na hora, né? Tenho certeza disso. Mas eu sou mais tranquilo. Mas já saía. Dando uma Já chinelada. querem brigar? Vamos brigar de verdade. Aí já saía com o chinelo cantando, né? Como diz Sim. minha mãe. Então, mas isso é questão da liderança. Sim, Tem, total. tem líderes que vai chegar chegando, Sim. né? Eu sou desse de entender um lado, entender o outro, e, se Sim. possível, colocar os dois para falar Legal. e para se resolver. Porque o que, na minha opinião, é resolver. Porque às vezes isso é uma coisa pequena. E se realmente foi uma coisa que realmente foi grave, alguma coisa, isso a gente vai conseguir Sim. consertar também de alguma outra forma, né? Sim. Mas eu acho que é um desafio também isso. Eu acho que é um grande desafio também, né, de tipo, ter que lidar com conflitos. Marta, como que você geralmente lida com esses conflitos internos que pode ter no seu Então, setor? geralmente eu trago as pessoas para conversa, Uhum. para que eu possa entender o ponto de vista de cada um. Porque, assim, às vezes a solução ela pode estar ali no ponto de vista da pessoa, Sim. porque, assim, às vezes você como líder, você também está aprendendo todo dia ali. Todo dia você aprende ali a enxergar de uma nova forma, né. Você se coloca na situação, você é empático, então, assim, talvez na conversa você resolve, você acha um novo sentido para aquele problema que eles estão achando que é um problema, ou então você enxerga aquele colaborador: "Não, nesse caso eu acho que funcionaria de uma outra forma, o que que você acha de você fazer dessa forma?" Ou então: "Não, quero fazer desse jeito". Então, assim, é importante você estar ali, você estar, aberta a você escutar, você ser acessível, você estar acompanhando. Então, assim, a melhor forma de você resolver o problema é a comunicação eficaz. Sim, sim. É você escutar ambos os lados, né, você não pode ter um pré-julgamento. Verdade. Tá vendo? A Marta, acho que ela leu o que eu trouxe dos Eu livros tenho aqui, né? certeza que Porque aqui, ó, os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, né? Ele fala sobre isso. Ele fala assim: a liderança é comunicar às pessoas o valor e o potencial delas tão claramente que elas começam a enxergar isso em si mesmas. Sim, sim. Acho que ela se colocar no lugar, enxergar o que a pessoa tem de potencial, isso é muito, É isso que falta, né, a pessoa realmente, como vocês citaram, às vezes a solução, a pessoa consegue tirar essa solução, mas naquele momento ela tá tão Ela não consegue enxergar. nervosa, como você falou, atribulada, né, como se tivesse um nevoeiro, assim, na visão dela, ela não consegue enxergar que ela mesma já trouxe a solução, sim. sabe. E na hora de um diálogo, na hora de bater um papo com a pessoa, e sempre quando tem conflitos, né, eu como RH, já participei de alguns conflitos, né, e eu sempre falo o seguinte: "Cara, a melhor solução é você realmente sentar com um, conversar com o primeiro, sentar com o outro, conversar e entender os pontos. Calma aí, esses pontos estão bem iguais, esses estão divergentes. Talvez na divergência a gente consegue trabalhar e ver como que a gente vai melhorar isso. Só tava os 2 na hora da confusão? Não, tinha uma terceira pessoa vendo. Então deixa eu falar com essa terceira pessoa. Porque essa terceira pessoa fala: "Não foi bem por aí que aconteceu". Ah, Aí eu: "Ó, já mudou a situação, né". E eu acho que é exatamente isso que faz na hora da gestão do conflito, né, a gente conseguir gerir de uma forma eficaz. Infelizmente, muitas, já peguei muitas organizações, muitas pessoas, colegas meus também comentando, né, de trabalhos que eles nas empresas que eles trabalham e tudo mais, de que às vezes o líder toma partido de uma das pessoas, e é um dos erros que às vezes o líder comete, né. Dele às vezes ter que é normal, nós somos seres humanos e como seres humanos tem pessoas que a gente tem um carinho um pouco maior ou não, mas líder a gente sempre entende o seguinte: neste momento, o meu lado pessoal, de carinho pela Marta, tem que ficar de lado, porque eu sou o líder dela da mesma forma que sou líder do Olacir. Então, eu tenho que tratar todos por igual para chegarmos a uma solução. Infelizmente, alguns líderes às vezes não conseguem separar o é. pessoal do profissional, né. Para vocês, quais são os maiores erros que os líderes não podem de jeito nenhum cometer, fora esse que eu acabei de citar, né, que às vezes toma partido de alguém, passar muita mão na cabeça, coisa do gênero. Quais são outros erros que líderes nunca Na minha pode opinião, cometer? um dos erros é demorar para tomar decisão. Eu acho que o líder não pode demorar para tomar decisão.
Ele precisa olhar a situação, analisar e com eficaz, né, com eficácia e rapidez resolver aquele problema. Eu acho que a gente não pode, não é o caso de você ser muito ansioso, não é isso, Uhum. mas você, ser ágil, né, Sim. nessa decisão. Acho que uma das coisas que eu acho que um líder tem que ter é assumir essa responsabilidade, falar: "Alguma coisa aconteceu com aqueles que eu lidero, os colaboradores ali, e seja, né, no âmbito de problemas ou de conflito, qualquer que seja ele, tomar uma decisão, Sim. né? Porque se eu tenho essa decisão tomada no tempo certo, a solução do problema vai ser muito melhor, né? Então, ou até mesmo um posicionamento, né? Então, o Perfeito. líder, o líder ele erra quando ele não se posiciona. Exato. Esse Não, para mim é o... perfeito. Isso acho que é um dos pontos primordiais, assim, né. Líder que não toma decisão, que tá vendo o negócio rolar e fica e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Ah, depois a gente pode ter certeza que uma hora a casa começa a pegar fogo. E Uhum. até tu tentar apagar esse fogo, É. já não vai dar certo, Não, porque aí porque ele tu não se vai ter torna capacidade para isso, exato. né? Não, e não só isso, aí tu vai se tornar aquele famoso líder apaga-fogo mesmo, né, o bombeiro. Só tá ali, só apaga um fogo, aí sobe o fogo novamente, aí apaga o fogo. E E líder, meu ponto de vista, não é bem por aí, né. esse é aquele líder que ele gosta dessa situação. Sim, Eu gosto de apagar fogo, eu gosto de sim, sim, resolver, porque aí chega para mim só na hora que só eu resolvo. sim. E não, o líder para mim que tem uma visão um pouquinho mais avançada, né, desse mais contemporânea que a gente está vivendo, é aquele líder que realmente ele não demora para Sim, se posicionar, né? Então sim. ele se posiciona, ajuda, orienta, né, mostra o caminho e vai junto com o time. Vamos junto, vamos resolver isso junto. Então, usando o liderado para aquilo, porque às vezes o próprio cara pode fazer, né. Sim, sim, E a total. gente só realmente só encaminha, né. Sim. Então acho que para mim é não se posicionar, essa é um Legal. E grande erro. pra você, Marta, o maior erro que um líder não pode cometer de jeito nenhum? É você não ser claro nos objetivos que você quer chegar, é você não reconhecer os talentos da sua equipe Hum, também. Você chega lá nas metas, você não reconhecer, você não passar feedback. Acho importante também, entender que o liderado, ele sempre está esperando uma resposta de você, né, se uhum. você está seguindo naquele caminho. Então, assim, se você às vezes, deixa ele a desejar, ou então você deixa ele muito por conta própria, Uhum. ele na verdade não está sabendo que caminho que ele está seguindo, se aquilo que ele está fazendo está certo, se aquilo está errado, então aquilo também gera insegurança para ele, Sim, né. Então você precisa estar sempre próximo a ele, né. sim, Às vezes você quer delegar, você pode delegar, mas você tem que saber cobrar na hora certa, sim. e você tem que saber enxergar se o liderado ele está conseguindo, chegar na mesma visão que você tem. Uhum. Porque se ele não estiver chegando no mesmo caminho que você, é como se fosse assim: eu estou trilhando nesse caminho e a minha equipe está em outro, então assim, cada vez mais está todo mundo se afastando. Por Sim. quê? Porque não teve comunicação. Uhum. Então, assim, o maior erro para mim, que eu digo assim, no setor que eu atuo, é você não se comunicar, é você não dizer o que você quer, o que você precisa que cada um faça e aonde você quer chegar fazendo aquilo. É, exatamente, né, quando a gente não comunica qualquer coisa que seja, às vezes pode ser um negócio simples, né, uma exposição como acontece volta e meia aqui quando a gente vai fazer algum evento, né, todo mundo vira de branco. Se você não comunica e não deixa isso bem claro, uns gatos pingados vão aparecer de brancos, hoje você fala: "Que é isso? É. Não estamos não tá casando, não estamos conversando a mesma língua, né, falando a mesmo assunto". E realmente, eu já vi, em outra experiência que eu tive, bastante líderes que comunicação zero, assim. Eles têm um ou outro que eles, como eu falei, são próximos e acabam comunicando com a pessoa ali, de certa forma, até bajulando a pessoa, e os demais fica assim, a Deus dará, fala assim: "Mas gente, como que você vai deixar toda aquela tua turma perdida, o menino não sabe nem o que tá fazendo aqui", Exato. sabe. Aí até você sentar depois com aquela turma que já tá perdida e falar: "Vocês estão perdido", acho que frustra o colaborador, né, porque ele fala assim: "Gente, eu pensei que eu estava indo para o caminho certo, mas o teu líder falou alguma coisa?". "Não". Aí tu fala: "É, algo de errado não está É. certo", né. Então acho que isso é realmente a parte da comunicação, não ter uma comunicação eficaz com os colaboradores, se o líder não tem,
pode ter certeza que não vai dar certo, né. E eu acho que na hora da comunicação, uma coisa que eu particularmente gosto muito de falar para qualquer colaborador da Nau Logistics ou qualquer pessoa que eu conheço, sobre estar trabalhando numa organização, que eu acho que é o que o líder faz por natureza, e pode incentivar muito seus, colaboradores, é o intraempreendedorismo, né, o intraempreendimento. O que para vocês é isso, intraempreendimento? Quando somos líder, o que que é intraempreender? Como que um líder pode ajudar os seus colaboradores a também serem intraempreendedores, né, porque virou moda ser empreendedor, ponto. Todo mundo, por causa das redes sociais, por causa da mídia social, enfim, a gente vê que muitos jovens querem empreender. Massa, isso é muito legal. Só que tem algumas pessoas que elas têm um talento nato de ser intraempreendedores, de estar numa organização e ver oportunidades naquela organização de empreender junto à Uhum. organização, né. O que que é isso para vocês? Como que vocês ajudam os seus colaboradores também a empreender? É, no meu caso, assim, eu vou falar do que para mim na prática foi empreender, né. Então, por exemplo, eu trabalhava num num bar, né, bar mesmo, Uhum. era na adolescência, ele tinha um pouquinho ali, uns 15 anos, 16 anos. Então eu trabalhava num bar, e todos os dias naquele bar ia lá um senhor tomar lá uma cerveja e comer uma empadinha, sei lá, não lembro direito qual é. E ele todo dia ele me via me atendendo, né, e ele fala: "Pô, estão aqui, senhor", o nome dele era Jamil, né. Então: Uhum. "Ô, seu Jamil, tudo certo? O que que o senhor, né, queria sua cerveja, queria sua não sei o quê", então eu servia ele lá. Então todos os dias fazia isso, né, normal. E ele olhou aquilo e falou: "Pô, você não quer trabalhar comigo?", né, e que: trabalha com o quê?". Aí ele falou: eu tenho uma loja, uma lojinha de aviamentos, Sei. botão de pressão, presente, essas coisas. Aí eu falei: legal, que hora que trabalha? Porque eu estudo de manhã, né, e Uhum. e trabalhava no bar à noite". "Ah, não, você pode começar às 2 da tarde, não tem problema, que é das 2 às 8 aberto". Falei: "Beleza, eu vou pedir as contas do Uhum. bar", e fui trabalhar com ele. Quando chegou lá, aí ele começou a ver que eu fazia essa as pessoas vinham para comprar alguma coisa, e eu falava: "Poxa, já que você é costureira, por que você não investe em botão de pressão? Que é mais legal, você pode pôr numa jaqueta, tal, tal, tal". E aí eu comecei a fazer isso com ele lá e falava: "Poxa, compra mais botão, compra mais dessa forma, porque vai vender melhor, né. As costureiras estão vindo mais aqui, porque a gente está dando algumas dicas, tal, tal". Então, eu falava, não só o presente ou não só a linha ou agulha que pede, né, mas eu queria vender alguma coisa que pudesse melhorar o trabalho e os ganhos da própria costureira, na minha cabeça, né. E eu falava para ele: "Compra", né, e aí ele entendeu isso e comprou e melhorou realmente o negócio dele lá. E assim, eu fazia isso naturalmente. Aí dali eu fui para a empresa que chamava Mesquita, e eu trabalhando no setor de desembaraço aduaneiro. No setor de desembaraço aduaneiro, a gente, não tinha um atendimento ao cliente. Uhum. Era simplesmente chegava lá, falava com o gerente, falava com uma pessoa, ou falava com uma pessoa que estava fazendo desembaraço e não tinha um atendimento. Então eu fui contratado para ir para a rua, né, para fazer um serviço de vistoria de container. Na verdade, isso que a gente fala presença de carga hoje, eu pegava no papel. Mas eu voltava muito rápido para o escritório, voltava mesmo, eu não ficava na rua, eu queria voltar logo. Eu queria ver como que funcionava o escritório, eu tinha 20 anos, 21 anos, então eu queria entender como funcionava. E aí ia na mesa das pessoas, as pessoas não gostavam muito de ensinar, e aí eu fui fazendo ali, pô, mas se a gente mandasse um documento para esse cliente avisando para ele quando chega o navio, né, como se fosse um follow-up, né. E aí o diretor lá falou assim: vamos fazer isso". Aí fez, aí criou uma célula lá Sim. que chamava de abertura de OA, ordem de É. atendimento. E aí todo o processo que chegava fazia aquela hora de atendimento. E eu fui fazer isso. Então, Legal. pegava da rua, ia fazer essa. Aí até que um momento eu falei, poxa, a gente precisava criar algum setor aqui que fosse de atendimento direto ao cliente. O cliente ser atendido por alguém em todo o processo. É. E aí a gerente que trabalhava lá ouviu, né? Foi bem legal. Falei: vamos fazer. Bom, o que que você faz? Eu comecei a desenhar com ela. Isso é, tipo assim, já quase saindo ali da Mesquita na época. Mas a gente deixou ali um setor de atendimento com 6 pessoas Legal. atendendo todos os clientes ali. Então a pessoa tinha o atendimento para aqueles clientes
ela fazia basicamente isso, então ajustava muito. Então era muito legal poder, dentro de uma empresa, você mostrar suas ideias e aquelas ideias fazem sentido para a empresa, né? Uhum. E aí, isso para mim é intraempreender, Legal. né? Então aprendi na prática, assim. Isso é bacana, muito bacana. E para você, Marta? Pra mim, assim, no setor operacional, eu acho muito interessante, porque, assim, como a gente tem contato direto com o cliente, no dia a dia você consegue entender qual é a dificuldade dele, qual é a dor dele, e ali, com o que você tem disponível, você consegue enxergar, quem sabe, fazer uma parceria, você consegue resolver um problema dele, ou então, eu sinto que vou dar um exemplo. Tô tendo muita demora aqui nessa atividade aqui, aí dentro do teu setor, o que que tá acontecendo? Bom, vou lá, fui olhar, fui estudar para saber o que que eu podia fazer. Realmente, pô, eu acho que aqui eu posso diminuir esse tempo aqui, não precisa ser tão moroso. Mesmo porque é tudo muito dinâmico. Hoje em dia é tudo sistemático, você tem informação em tempo real. O que que eu fiz? Segmentei o setor. Legal. Então agora setores, eles têm, cada setor tem a sua atividade, porém tudo integrado. E isso trouxe agilidade, trouxe rapidez. Sim, E eu senti que o cliente ficou satisfeito. Então assim, eu consegui, gerenciar isso e entender na prática. sim, isso é Então muito bom. assim, então empreender. Então assim, também vi que tem outros clientes têm seus outros, objetivos, e consigo entender também, enxergar, porque tenho autonomia para isso, graças a Deus o Lacer ele me dá. E assim, caminhando aos poucos, a gente vai conseguir, através dessas parcerias, ou então através mesmo da própria empresa, chegar naquele objetivo estratégico que Sim, a gente quer, entendeu? sim. É Então, porque a gente, assim, nem todos vão ser empreendedores, Sim, né? Até sim. porque existe todo um risco do negócio, né? Uhum. Mas aquele que mas pelo menos tem o instinto de Sim, empreender, porque ele ajuda a empresa a crescer, né? sim, E ele está junto com aquilo, né? Então, exato. o intraempreendedor é aquele que enxerga, né? sim, Enxerga muito bem o posicionamento da empresa, né? Sim, Essa questão de realmente dar essa autonomia para que ele cresça junto com a empresa. Então, ele vai sim, ser um intraempreendedor ali sim. que vai trazer resultado tanto para ele quanto para a empresa que ele trabalha, né? Sim, né, é como vocês falaram, enxergar uma oportunidade de fazer algo novo até, inovar, ou às vezes algo que já tá ali sendo feito e, cara, vou melhorar um pouco nisso, aplicando um pouco mais daquilo, né. Eh, no meu ponto de vista, eu, Gustavo, eu sempre acho que os líderes, quando uma pessoa se forma líder, quando a pessoa está sendo formada líder, ela tem que passar a enxergar o intraempreendedorismo, ela tem que começar a dar uma estudada sobre isso, a procurar realmente, né, oportunidades de fazer algo novo na empresa, seja com uma ideia, seja com um novo segmento de setor ou coisa do gênero. Líderes, meu ponto de vista, tá bom, pessoal? Isso é muito pessoal. Líder que não gosta de intraempreender e só gosta de, tipo assim: "Ah, eu só tô aqui porque o Olacir precisou de alguém pra tomar conta desse setor", acho que você não tá no lugar ideal. Assim, a pessoa tem que começar a rever os é, conceitos, né, tem que porque deixar legado. tem que deixar um legado, tem que entender que é um desafio, né. Já peguei, eu sempre falo de experiência também que eu já tive em outros lugares, de pessoas que, cara, só foi colocada ali porque precisava de alguém pra tomar conta da situação, e a pessoa literalmente era uma babá É. das pessoas, e a gente não quer babá. Quando eu acho que quando um diretor de uma empresa, ou até mesmo quando um líder levanta um sublíder ali, ele quer alguém que, cara, vou impulsionar, vou fazer o negócio acontecer, eu quero vir com novas ideias, essa massa do bolo tá demorando para ser feita, vamos melhorar as coisas, vamos agilizar os processos, né. E além disso, pessoal, a gente também, eu gosto de bater no papo de o líder e a gestão de pessoas, né. A gente já conversou um pouco sobre isso, já falou um pouco sobre a gestão de pessoas, né, mas nem todo líder sabe lidar muito bem com a gestão de pessoas, né. Ô, Laceiro, agora é uma pergunta diretamente para você, você que está aí gerando novos líderes, né. Quais são os macetes, técnicas, aprendizados que você gosta de passar para eles sobre literalmente lidar com pessoas? Antes de falar, o que eu gosto muito do Nelson Mandela, Uhum. que ele fala, né, no livro dele, que é Longo Caminho para a Liberdade. Olha como é interessante essa frase dele. Um líder é como um pastor.
pastor de ovelhas, tá? Ele fica atrás do rebanho, deixando as mais ágeis irem na frente, onde os outros o seguem, sem perceber que estão sendo dirigidos por ele o tempo todo. Então, eu sou bem Nelson Mandela nesse sentido. Eu gosto muito de colocar aquelas pessoas que são ágeis, que sabem fazer, até mesmo às vezes, que fazem até o Olacir, eu fiz. Aí eu falo, caramba, o cara já fez, né? Não foi muito do jeito que eu queria, mas, cara, o cara fez. O cara teve uma iniciativa bacana, né? O cara tá buscando fazer alguma coisa diferente. Eu vou chamar ele e vou falar, cara, você fez, foi muito legal. Vamos por esse caminho? Eu vou só dar uma. Um toquezinho ali. Para poder o cara fazer o melhor. Acho que vocês já perceberam isso. Sim, Então, e aí eu vou estar ali o tempo todo, indo junto com vocês, né? legal. Então, estando junto com vocês, né? Eu não sou aquele líder muito que aparece muito, né? Uhum. Mas eu sou aquele que eu gosto de ver as pessoas, aqueles que estão se formando, então colocando à frente, né? Para que eles possam realmente fazer o seu melhor, né? Então, liderar pessoas, né? Então, a gestão de pessoas, para nós líderes, né? Ela é muito mais voltada nesse sentido. Não delargar, né? Geralmente a gente só lá. Não, Vai que vem. delegar com cuidado, né? Ser realmente aquela pessoa que está junto, né? Acho que o líder é esse, né? A gente tem essa questão de líder e chefe, né? Uhum. O chefe realmente manda, né? Sim, O líder também manda, mas ele sabe como mandar, sim, né? E aí quando ele manda, ele vai junto. sim. Ele fala, ele mostra o que é, mas é ele mesmo que já fez isso, né? Que faz isso junto com seus liderados. Então, a gestão de pessoas na liderança é algo mais, que tem que ter mais cuidado, Sim, né? O tempo sim. todo. E é o cuidar das pessoas. Quando eu acho que meu lado pastor às vezes entra, que eu penso em cuidar das pessoas. Quando uma ovelha, igual na semana fala de pastor de ovelhas, né? Quando a ovelha está ferida, o cara ele vem buscar essa ovelha, ele vai tratar dessa ovelha, ela está frágil, tem que cuidar dela. Sim. Às vezes tem um colaborador que está com fragilidade em algum momento. A Sim. gente conversa, a Marta mesmo falou, dá um feedback, corrige se for o caso. Treinamento, né? Sim, sim. Treina. Então, com isso as pessoas crescem, né? Se desenvolvem. Então, Exato. para mim, gestão de pessoas, ele é algo primordial dentro do plano de liderança, sabe? Você Legal. quer ser um líder hoje, tem que gostar de gente. Perfeito. Sim. Perfeito. Nossa, perfeito. Quer ser líder tem que saber gostar de gente, tem que gostar Tem que de gostar de gente, gente. né? Porque vai lidar com várias pessoas diferentes, e aí usando agora, pegando esse gancho, né? E fazendo essa pergunta específica para Marta. A Marta cuida aí de 3, 4 frentes aproximadamente, né? Nossa empresa. E tem pessoas desde 18 aninhos de idade que acabou de começar Uhum. no mercado de trabalho, a pessoas que já estão no mercado de trabalho há muito tempo, né? Exato. Como que é isso, Marta? Saber lidar com essas gerações diferentes, que a Marta literalmente Não, tem gerações diferentes ali, com várias frentes são diferentes. gerações diferentes, são temperamentos diferentes, são Uhum, visões diferentes. Ah, sabe o que eu acho que o complicado? hum, É fazer com que a pessoa consiga ver o que eu tô vendo nela, uhum, passar isso para ela. Porque às vezes ela não tem segurança sim, naquilo, ela é insegura, ela acha que ela não é capaz. E aí eu penso: "Caramba, mas se eu coloquei ela nesse local para ela trabalhar, ela tem condição de fazer". uhum, Então, assim, eu acho que quando eu delego, eu já percebi, aí é uma satisfação, assim, para a pessoa, uma satisfação para a equipe, entendeu. Então, assim, é você dar esse feedback, assim, é estar junto, é dar a mão para a pessoa, sim, entendeu? É dar esse reconhecimento. Então, na gestão é importante. uhum, A pessoa ela tem que se sentir acolhida ali onde ela está também, uhum, entendeu? Faz parte, né, ela tem as inseguranças dela e você tá ali com ela a todo momento, ali, a todo custo. Então, você não pode deixar ela cair, porque se ela cair, eu vou cair junto com ela. exato, exato. Então eu não posso, eu tenho que estar sempre à frente dela. Então, assim, assim, eu não sou, aquele líder falante, Uhum, expansivo, não. Eu sou o líder observador. uhum, Não, no momento certo eu vou chegar em você. legal.
eu vou, passar para você o que que eu acho que você ali pode corrigir, o que que você pode melhorar, ou então eu vou até te falar: "Olha, de repente eu acho que você poderia estar fazendo de uma outra forma isso aqui", ou então dar uma oportunidade para ela, de repente, atuar em outra frente que ela não Uhum. esteja, entendeu. Então assim, para mim eu acho difícil as pessoas acreditarem no potencial que elas têm. Sim, sim. Às vezes elas não acreditam. Sim, sim. É bem trabalhoso mesmo, né, fazer a pessoa enxergar quem ela é. Porque é fácil acho que todo ser humano tem essa facilidade, né, de olhar para o próximo e falar: "Nossa, a Marta é top, o Olacir, meu Deus do céu, que cara gigantesco". Só que aí ela e ela não consegue chegar e às vezes o Olacir olha pra mim e fala assim: "Mas cara, ela é tão gigante quanto eu". Entendeu? Tipo, eu vejo esse potencial em você, a pessoa não enxerga isso, né, gente. E ainda no assunto de gestão, a gente fala muito sobre ultimamente, né, no mercado de trabalho, fala muito sobre equipes de alta performance. Como é ser um líder e gerir, fazer, né, a pessoa ter alta performance. E alta performance, eu não estou falando de ter muita demanda de trabalho, não, estamos falando de dar resultados, Sim. né. Aqui a gente trabalha com bastante com OKRs, né, a gente Uhum. faz bastante esse trabalho juntos. Pra vocês 2, como gerir uma equipe de alta performance? Igual a gente fala que vamos pensar no Steve Jobs, Uhum, quando ele é um cara que ele sempre estava além do seu tempo, né. E ele falava uma coisa que é legal, que ele nunca trazia o líder para ele o tempo todo, né, tá ali grudado naquele líder, uhum, né. Ele falou assim, ele tem que saber mais do que eu, às vezes. Então, por exemplo, se eu for falar, tem o líder de marketing aqui, né, o Luiz. Ele se eu for falar: "O Luiz vai fazer", eu não faço o que o Luiz faz. uhum. Por mais que ele seja meu liderado aqui, eu vou saber algumas coisas, algumas tarefas, mas o que ele faz exatamente, eu confio, porque ele é capaz, foi treinado para isso, seja no seu curso superior ou não, mas eu sei que ele vai fazer muito melhor do que eu se eu Sim, ter que sentar para fazer. Então, quando a gente enxerga isso, né, a gente, vê que a gente consegue trazer essa equipe para performar melhor. legal. É igual eu falei, mostra o caminho, traz ele para perto de você, que aí ele vai performar. Com você mesmo, a gente 2022, né, 23, 2022, né, 2023. e a gente começou a falar em 22 ali, É, finalzinho do ano, e a gente falou: "Poxa, eu tenho um desafio, né, aqui, sim, que é criar um setor, né, de RH". E aí quando eu mostrei a demanda para você, falou: "Cara, é bastante coisa, né, legal, vamos pro desafio". E eu falo: "Pô, eu enxergo no cara um potencial para trazer esse resultado que uhum, aqui tá, né". E hoje a gente vê que a demanda é até maior, né, é. do que aquilo que É, passou, né. E sim, a gente falou assim: "Mas Gustavo, desculpa, você vai ter que sentar no chão". Porque a gente não tinha lugar para você sentar, sim, né, você sim. lembra disso? E você falou: "Não, vamos embora, Bora vamos sim. aqui, vamos começar antes para eu poder ajustar as coisas aqui", porque eu ia falar: "Vamos esperar um pouquinho", porque não, mas vamos começar antes. Sim. Então a gente sentia que ele entende melhor do negócio do que eu, então o líder, né, Uhum. ele tem que passar isso, né. Eu tenho até uma frase que eu uso bastante que, todo mundo ganha, né, quando o líder melhora. Sim, Então, o líder melhorado, todo mundo que está abaixo dele vai ganhar, vai sim. ter os ganhos da produtividade. Esse para mim, para ter uma equipe de alta performance, tem que ter um líder que enxerga o potencial de cada um deles. Legal. E pra você, Sim. Marta? Eu sigo, assim, nessa mesma visão que você. Mas o meu caso é mais segmentar as tarefas, entendeu. Então, assim, quanto mais mastigado a pessoa ela souber o que que ela está fazendo, por que que ela está fazendo e aonde que ela vai chegar fazendo aquilo, você, ter claro para ela o objetivo que ela vai chegar ali, a alta performance ela ocorre de maneira natural. Sim. Porque a equipe, ela vai se abraçar. Então, assim, automaticamente, se aconteceu alguma coisa aqui, a própria equipe vai identificar o que aconteceu ali naquele momento. Pô, de repente você, não fez esse documento dessa forma, então corrige. Então, Sim. eles vão se corrigir e eles vão se ajudar para chegar ali. Então, assim, alta performance é isso aí, é você identificar quais são as dificuldades que você possa ter no teu caminho para você chegar onde você quer. Então, assim, Perfeito. você identificou? Tira,
faz o processo ficar mais claro Sim, para todo mundo. E aí todo mundo consegue chegar àquilo muito mais rápido. sim. E como vocês sempre estão falando, assim, dá pra sempre reparar aquele negócio que muitos líderes às vezes esquecem, feedback. Sempre mantendo feedback, Sim. bater o papo com o colaborador. Vai ter colaborador que às vezes a gente vai liderar que, culturalmente falando, o cara tá fora da cultura da empresa. O que que nós vamos fazer? Vem aqui, meu amigo, senta aqui, feedback pro cara. Vamos tentar desenvolver, vamos tentar fluir nessa parte. E às vezes o cara tem, como a gente estava conversando, né, numa reunião nossa, muita cultura e pouca habilidade. Vamos treinar, vamos capacitar. É literalmente enxergar o potencial do próximo e dar sempre esse feedback, né? E pra gente já caminhar aí pro finalzinho, tá bom, gente, do nosso bate-papo, que particularmente estou gostando bastante, primeiro a gente continuaria bastante, que eu gosto de conversar sobre negócio de liderança. Nem todo mundo, a gente sabe que nem todo mundo tem esse desejo, esse anseio de ser líder. E é normal. A gente tem que entender a particularidade da pessoa, a vontade dela e tudo mais. Só que a gente vê, principalmente aqui na nossa empresa, né, que muitas pessoas têm esse olhinho brilhante, brilhoso, brilhante, para querer um dia ser um líder ou tomar a frente de algum projeto, coisa do gênero. Quais dicas vocês dariam para as pessoas que estão começando a pensar na hipótese de um dia pegar a liderança, seja de um setor, seja de um projeto pessoal, seja, cara, até liderança de família, sabe? O cara fala, agora quero ser um pai, quero ser mãe. Quais são as dicas que vocês dão? Eu vou meio que no mesmo do teu da tua pauta aqui do Deixa. nosso assunto, a gente pegar aqui, a gente vai ver, eu quero ser líder, vai, tá bom, então eu tenho que enfrentar todos os desafios que colocam na minha frente. Eu quero ser líder, né? Que não cometer, evitar os erros, né? Uhum. Naturais que a gente comentou aqui. Para ser líder, buscar o empreendimento. Sim, Desculpa. imagina. E para ser líder tem que gostar de gente. Sim, Então, se você juntar essas coisas que a gente conversou aqui, cara, você tem toda a ferramenta para ser um bom líder. Então, uma dica para quem quer ser líder é isso. Então, empreende, busca melhor resolver desafios, né? Que com certeza que você vai conquistar seu espaço. perfeito. E você, Marta? Nunca parar de estudar. Perfeito. Estuda. Conhecimento técnico é uma coisa muito valiosa hoje em dia. Quem tem o know-how, então você consegue, ser diferenciado no mercado por causa disso, né. Além de você investir em autoconhecimento. Então, Perfeito. conheça as suas fraquezas, para que você possa corrigi-las. Isso é muito importante. Perfeito, maravilha. E uma dica que eu dou aí também, pessoal, que é uma coisa que eu aprendi bastante, é aprenda a lidar com frustrações também. Ponto. Porque líder, às vezes a gente vai direcionar a pessoa para fazer um negócio, vai direcionar e a pessoa vai entregar toda a ferramenta na mão da pessoa e falar assim, cara, confio em você, confio no teu potencial, vambora. Aí a pessoa simplesmente vira e fala, não quero, não acho bacana, sair fora do barco. E tu, ai meu Deus. Depositei aprender a se frustrar, aprender a saber lidar com as frustrações de que certos resultados às vezes não vai sair da forma que você esperou, mas se você continuar estudando, continuar se autoconhecendo, aprender a lidar com o empreendimento, né, uma hora o resultado vai chegar da forma que tem que chegar e da forma que você também quer, né. Então é aprender a lidar com isso, aprender a lidar também com muitos nãos, que às vezes, mesmo você sendo líder e falando: "Vai dar certo", às vezes não vai dar, e saber, aplaudir a vitória sua também, quando você fala: "Cara, consegui um resultado", e falar: "Que bacana", não falar que: "Nossa, eu sou o melhorão", mas falar: "Olha que top, eu entreguei esse resultado", né. Gente, adorei o bate-papo com vocês, muito obrigado por dispor esse tempo. Agora nós vamos fazer aquele bate-bola bem rapidinho, vai ser agora pessoal mesmo, coisa pessoal, tá bom? Tipo um de frente com o Gabi, eu faço uma pergunta rápida, vocês respondem a primeira coisa que vem na mente, que agora a gente vai saber um pouco de vocês, Uhum. o Olacir e a Marta pessoal, tá bom? Olacir, uma cor. Azul. Eras. Bacana. Filme. É, filme. Filme não tem. Sou muito assim de filme, não. Mas tenho uma série, velho. Legal. Sweet. Suíte, bacana. Legal essa série. E você, Marta? Eu gosto muito daquele A Procura da Felicidade. Nossa, muito bacana, gente. A Procura da Gosto Felicidade é muito. um filme muito bom. Sempre me emociono quando eu vejo. É batata. Um livro. Um livro, Bíblia. Perfeito, perfeito. Você, Marta? Vários livros, né? Não, Vários livros. Eu gosto muito de um, se chama Nunca Desista. nunca vi de quem? Você lembra de quem é? Eu não consigo lembrar o nome da pessoa agora. Eu tentando, agora que você falou agora, mas assim que eu lembrar, eu falo pra você. Bacana.
Mais 2 perguntinhas, tá, vamos pro lado pessoal de vocês. Felicidade? Família. Perfeito. E você, Marta? Felicidade, meu lar, é o meu trabalho e são as coisas que eu cultivo na minha vida. Bacana. E Olacir por Olacir? Eu sou essa pessoa multitarefa, né, Legal. em várias coisas, então eu tenho prazer de ajudar pessoas, né. Para mim, eu acho que eu conseguir ajudar alguém de alguma forma, para mim é demais, assim, sabe. Eu fico feliz em ver o outro feliz, essa é a minha. Bacana. Marta por Marta? Acho que eu tô, sempre ainda não cheguei na onde eu quero chegar, e continuo percorrendo meu caminho. Legal. Continuar ali batalhando, né. E uma que eu faço para todos os nossos convidados, né, independente da religião e tudo mais. Deus? Tudo, sem tirar nem pôr. Legal. E você, Marta? Deus é o meu norte, é o que me guia. Maravilha. Gente, estamos encerrando esse Hare Hare. Espero que você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, tenha aprendido bastante coisa sobre o que é ser um líder, né? Como gerir equipes e tudo mais. Olacir, muito obrigado pelo seu tempo, Eu que agradeço, cara. se dispor, né, a bater esse papo comigo. Foi legal pra caramba. Maravilha, Valeu. Marta, obrigado também, viu? E é isso, gente. Se inscreva no canal, tá bom? Curte, comenta. Se quiser vir também com ideias, pode vir até de temas que a gente pode abordar aqui pra vocês. E esse foi o nosso Hare Hare. Tchau, tchau.